Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade, afinal? Durante muitos anos, os matemáticos eles começaram a tentar facilitar nossa vida, como eu já falei para vocês. Qual era o objetivo de estudar matemática antigamente, muito antigamente? Para tentar entender, compreender o mundo que a gente vive, tentar explicar as coisas. Eles não tinham explicação para as coisas que aconteciam. Então, o que eles começavam a fazer? Depois que descobriram as operações, que descobriram muitas coisas, eles começavam a observar a frequência de certos resultados, para tentar criar alguma regra que facilitasse a vida deles. E hoje nós já temos isso pronto, e a gente não dá valor, né? A gente não vê que a matemática está aí para facilitar a nossa vida, muitas vezes, acreditem ou não. Essa é a função dela, facilitar a nossa vida. E os critérios de divisibilidade, eles são uma maneira de facilitar para a gente descobrir quem são os divisores de um número. Você vai observar com algumas regrinhas aqui quando é ou não possível dividir um número pelo outro. Por exemplo, o que é ser divisível, afinal? Quando um número dividido por outro possui o resto igual a zero, ou seja, ocorre uma divisão exata. Então, quando ocorre uma divisão exata, um número é divisível pelo outro. Ele se torna um divisor daquele número. Vamos observar. Divisibilidade por 2. Por que eu vou começar pelo 2? Porque todo número é divisível por 1. Entende? Lembrou? Todo número sempre vai ser divisível por 1. Então, a gente já começa pelo 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Aliás, os números pares, que essa é a definição de número par. A gente olha só o último algarismo. Aqui, para saber se um número é divisível ou não por 2, nós também vamos olhar o último algarismo dele. Por exemplo, aqui, 214. Ah, mas tem um 1 aqui no meio. O 1 não é um número par. Por isso que a gente só olha o último número. A gente vai olhar o 4. O 4 é um número par, portanto, 214 é divisível por 2. Se você armar naquele algoritmo que a gente é acostumado a usar, 214 dividido por 2 vai dar uma divisão exata. 116, mesma situação. Por mais que ele tenha os números ímpares aqui, quem predomina, quem manda aqui é o número 6, o último número. Ele é divisível por 2. 970. Terminado em 0, também é divisível por 2, é um número par. 15.638, terminado em 8, também é divisível por 2, porque é um número par. Divisibilidade por 3. Aqui é bem interessante. Todo número cuja soma de algarismos é igual a 3, 6 ou 9 é divisível por 3. O que você vai fazer? Quando você olhar o número, você vai somar os algarismos dele. Por exemplo, 165. O que você vai fazer aqui? 1 mais 6 mais 5. 1 mais 6 mais 5 é igual a 12. Não chegamos em um único algarismo. Soma de novo. 1 mais 2, 3. Aqui, teve um errinho de digitação, né? 6.485. Somando 7.485, oh meu Deus do céu. 7.485. Somando seus algarismos, 7 mais 4 mais 8 mais 5, temos 24. 24, 2 mais 4, porque a gente tem que chegar em um único. 2 mais 4 igual a 6. Portanto, este número é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Para um número ser divisível por 4, é quando seus dois últimos algarismos são múltiplos do 4 ou 00. Por exemplo, 7.500. 7.500, por mais que esse número aqui seja ímpar, afinal, ele é terminado em 00, portanto, ele vai ser divisível por 4. 2.516. Ele é terminado em 16.
16, você sabe que ele é um múltiplo do 4, ele está lá na tabuada dele. Portanto, este número inteiro aqui, 2.516, também vai ser divisível por 4. Como que a gente tem que analisar os dois últimos algarismos, até a gente chegar no 100, você vai ter que dividir por aquele algoritmo mesmo, de armar a conta, com divisor, com dividendo, bonitinho. Quando o número for maior que 100, aí isso aqui vai facilitar a sua vida. Divisibilidade por 5. Por 5, essa vocês já conhecem, é quando o último algarismo é 5 ou 0. Independente dos outros valores, você vai olhar o último algarismo. Se for 0 ou 5, a divisão por 5 vai dar exata. Por exemplo, 240, 685, 135, 9.870, todos esses valores são divisíveis por 5. Observa o último algarismo deles. Divisibilidade por 6. Essa divisibilidade por 6, eu acho que ela é a mais fantástica, a que mais te ajuda e a mais interessante, porque você sabe que o 6, ele é um fruto da multiplicação por 2 vezes 3, certo? Então aqui também vai ter lógica esse raciocínio, porque todo número que for divisível pelo 2 e pelo 3 ao mesmo tempo, também vai ser divisível por 6. Por exemplo, 348. Você vai olhar se é divisível por 2. Lembrando da regra, você vai olhar o último número. Se o último número for par, nesse caso é o 8, então ele é divisível por 2. Agora, para ser divisível por 3, nós vamos somar esses 3 algarismos. 3 mais 4 mais 8, que deu 15. Né? 1 mais 5 também vai ser divisível por 3. Logo, ele também vai ser divisível por 6. Então, no que isso vai te ajudar? Quando você estiver procurando os divisores de um número, você viu que já deu como divisor o 2 e o 3? Você nem precisa calcular. Se for divisível pelos dois ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6. Então, já vai estar ali, pronto, o resultado. A divisibilidade por 7... O 7, ele sempre tem que ser um pouquinho mais complexo, né? Em todas as situações, eu acho. Então, a divisibilidade dele também é um pouquinho mais complexa que as outras, mas também facilita muito sua vida. Você só tem que seguir algumas regras. Primeiro, você vai duplicar, multiplicar por 2, o dobro, o último algarismo e subtrair do restante. Se o resultado for divisível por 7, o número também será. Por exemplo, 483. Eu vou pegar o último algarismo e vou duplicar ele. 3 vezes 2, 6, certo? E eu vou pegar o restante. Quem é o restante? É o 48, que eu não utilizei ele. E vou fazer 48 menos aquele resultado ali, que foi o 6. 48 menos 6, 42. 42 é divisível por 7. Portanto, 483 também vai ser divisível por 7. Divisibilidade por 8. Todo número terminado em 000 ou que seus 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8, o número inteiro vai ser divisível por 8. Essa regra aqui, ela é válida para valores altos. Altos quanto altos? Acima de 1000. Se o número for abaixo de 1000, porque você tem que observar os 3 últimos algarismos. Então, se ele for abaixo de 1000, você vai ter que fazer a conta, você vai ter que calcular e observar o resto da divisão. Acima de 1000, você vai olhar os 3 últimos algarismos. Por exemplo, 7000. Os 3 últimos, 000. Portanto, é divisível por 8. 523.512. Você vai olhar os 3 últimos, que é o 512. Aí, você vai fazer a divisão. Se der exata, você já tem que o número inteiro é divisível por 8. O que ele vai fazer? Ele só vai facilitar, só vai diminuir a quantidade de números que você vai ter na operação. Tudo bem? A divisibilidade por 9, você vai somar os algarismos dela, do número. Se o resultado for 9, apenas o 9, aqui não vale 3, 6, é apenas por 9. Se a soma for igual a 9, ele vai ser divisível.
Por exemplo, 6.282. 6 mais 2 mais 8 mais 2. Isso dá 18. Vamos lá. 6 mais 2, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 2, 18. Não cheguei em um único algarismo. Mas eu sei que 1 mais 8 é igual a 9. Portanto, se eu pegar 6.282 e dividir por 9, o resultado vai ser exato. E a última, a mais difícil, aquela incompreendida, a divisibilidade por 10. Todo número que seu último algarismo seja 0. Então, o número terminou em 0, acabou, ele é divisível por 10. E aqui vem aquela parte que eu adoro, que são as atividades. Por isso que eu coloquei até coraçãozinhos aqui para vocês. Olha que amor. Que é aquela parte onde você vai tentar, você vai mostrar a sua compreensão nesse conteúdo. É a sua vez de tentar. Você vai pegar o seu livro didático, aquele bonito que você tem do 6º ano, com aquela capa azul, com aquele 6 brilhante na frente. Pegar a página 138, 139 e 140 e resolver as atividades no seu caderno. Daquele jeito que a gente faz em sala de aula, você não precisa copiar a questão, porque você já tem o livro. Você vai apenas marcar o número dela e colocar o resultado na frente no seu caderno. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Lá no Clipe Escola, mandem uma mensagem com sua dúvida, sua reclamação, sua crítica, seu elogio, né? Nós também precisamos do apoio de vocês. Não é simples, é muito estranho você dar aula para um computador. Eu queria estar olhando para vocês enquanto eu estou explicando isso, né? Com a colaboração, mas fazer o quê? Não podemos culpar ninguém. É o nosso trabalho. A gente está fazendo o melhor possível. Conto com a compreensão de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde nos procurar. Um beijo, fiquem todos com Deus.